O que são valores organizacionais? Qual é a função dos valores organizacionais e como os valores organizacionais moldam o DNA de uma organização? Vem comigo na reflexão de hoje. Os valores organizacionais, eles têm um papel do código de conduta, ou seja, é como a gente deve se comportar na organização. Por quê? Porque eles compõem aquilo que a organização está dizendo assim, ó, é isso que a gente valoriza. Isso é a coisa importante aqui dentro. Então a função dos valores organizacionais é organizar o comportamento, o código de ética de comportamento dentro da organização. Por quê? Porque é ali que nós verbalizamos, explicitamos, deixamos absolutamente claro para as pessoas que quem se comporta dessa forma, nós valorizamos. São as pessoas que naturalmente têm mais chances de crescer, porque têm um comportamento alinhado com os valores daquela organização. Está mais alinhado com a cultura. Os valores também fazem parte, porque é uma estrutura importante da cultura organizacional, porque como impacta no comportamento, naturalmente influencia dentro da cultura da organização. Uma empresa que tenha como valor lucro e não tenha no seu conjunto de valores integridade, o que pode acontecer? Ela diz o seguinte, não, mas todo mundo tem integridade, a gente parte do princípio que a gente só vai contratar gente íntegra e honesta. Mas quando ela valoriza o lucro, e o lucro é a coisa que se espera, é aquilo que é evidenciado, só é reconhecido quem entrega o resultado daquele lucro, o que começa a acontecer? Isso começa a ser tão importante que pode ser que as pessoas comecem a fazer coisas não tão íntegras para fazer com que a empresa continue dando lucro. Eu nem vou citar o nome de algumas empresas, mas se você prestar atenção na mídia, você vai encontrar vários exemplos de empresas que se perderam no caminho. Por quê? Porque ao supervalorizar o lucro, não deram atenção para a integridade, ou seja, a forma como esse lucro é realizado, a forma como ele é concretizado. Por outro lado, você pode ter uma empresa que tenha como valor competitividade. Uma outra empresa pode ter como valor colaboração. Então perceba, se o que a gente valoriza é a competitividade, mesmo que isso seja dito, não, mas é para o mercado, mas cedo ou tarde, se essa é a palavra, se é isso que a gente reconhece como sendo uma coisa legal, vai acontecer a competitividade interna. Eu já conheci empresas que têm dentro dos seus valores competitividade e as pessoas estão toda hora se comparando nos rankings, quem está em primeiro, quem está em segundo, nenhuma área quer ficar para trás da outra, todo mundo quer lançar um projeto mais importante do que as outras áreas, então sem perceber daqui a pouco a empresa tem áreas competindo entre si. As pessoas não estão mais colaborando para o bem da organização, porque todas elas querem se destacar. Por outro lado, quando você tem um valor chamado colaboração, cooperação, em que o que você valoriza é quando as pessoas trabalham juntas, é quando elas constroem juntas, então você tem uma outra forma de você olhar para a organização. Porque se o meu valor é competitividade, o que eu faço? Eu vou remunerar, vou reconhecer, inclusive, e vou promover as pessoas que se destacam. Por outro lado, quando o meu valor é colaboração, a remuneração, o bônus, o prêmio vai ser sobre a colaboração, sobre o coletivo, sobre a entrega do grupo, e não sobre uma pessoa específica que se destacou. Então veja que muda tudo. Portanto, os valores vão acabar moldando a forma de remuneração das pessoas, a forma como elas são reconhecidas na organização, a forma como elas são promovidas na organização, e é por isso então que os valores moldam o DNA, a essência, um jeito de ser de uma organização. Portanto, escolher os valores conscientemente, aquele conjunto de valores que nos levarão adiante como organização, que nos farão prosperar, é uma coisa muito estratégica. Isso precisa ser pensado com carinho, refletido com certo tempo, não é uma coisa que se decida numa reunião de meio período. Por quê? Porque a gente tem que olhar para a direção estratégica da organização e pensar o seguinte, o que vai nos manter crescendo e prosperando nos próximos anos? Qual é a estrutura de comportamento que vai criar a cultura que a gente precisa? Então, isso tem que ser estrategicamente pensado para que a organização tenha cada vez mais chances de continuar sustentável, crescendo, prosperando ao longo dos próximos anos. Quarta-feira que vem te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.